Exatamente, Daniel. É um cenário bastante preocupante hoje dentro da cadeia produtiva do arroz aqui no Rio Grande do Sul. A gente aborda isso com mais detalhes, conversando com o presidente da Federarroz, Denis Nunes, que nos atende gentilmente para abordar esse assunto, presidente, do momento que a gente vive. A gente está aí no início do mês de outubro, estamos nessa janela que se recomenda o plantio do arroz e a incerteza no mercado é bastante grande. A gente vem de uma enchente significativa no último ciclo, ali pegando de 2023 para 2024. O último ano foi positivo do arroz, foi uma produção boa, só que o preço ele não é satisfatório. A gente consegue perceber isso, principalmente no relato dos agricultores, sobre o andamento, o prosseguimento da cadeia produtiva do arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul. Como presidente da Federarroz, como o senhor avalia esse momento e o futuro desse grão tão gaúcho e que representa uma qualidade mundial que parte aqui do nosso estado? Boa tarde. Realmente, boa tarde aos telespectadores. A gente está num momento dos mais difíceis dos últimos tempos, né? Talvez a gente não lembre de um momento que tenham se juntado tantas contingências tão negativas, né? Numa mesma época. E a gente sabe que tem trabalhado de todas as maneiras, né, para procurar amenizar o que está vindo. Já estamos começando o próximo plantio, né? Aliás, já começou o plantio da safra 25-26 e a gente tem trabalhado para que a colheita de 26 a gente esteja em outro momento. É claro que nós temos aí essa passada ainda de 25, né? Ainda falta Ainda falta um bom pedaço para a gente terminar, encerrar essa safra de 24-25, né? Nós temos que plantar a próxima safra, temos que negociar ainda as últimas sacas de arroz e procurar fazer caixa para conseguir passar esse período aí até a colheita, né? As dificuldades são inúmeras, né? Nós estamos com um momento de mercado internacional baixo, né? Ele na realidade, com a entrada das exportações da Índia, que é quase se aproxima de 3 safras brasileiras, ela jogou os preços internacionais para baixo, a super oferta dentro do Mercosul e principalmente dentro do Brasil, com incentivo ano passado. Também os produtores acharam que seria uma boa rentabilidade, teria uma boa rentabilidade, né, nesta safra, com os preços que estavam sendo praticados na safra passada. Isso tudo fez com que se aumentasse aí 20% da produção de arroz no Brasil, com 10% do aumento de área, um pouco até incentivado pelo governo federal, que incentivou o plantio nas outras regiões do Brasil, e um pouco também a produtividade, que foi 10% maior também em relação à safra passada, e os produtores viram, né? Enxergaram como sendo uma excelente atividade para terem uma boa rentabilidade, e aconteceu essa super oferta que jogou esses preços para baixo, e a gente tem trabalhado, né, para amenizar isso. Não é fácil, né? Até o dólar tem baixado, que não ajuda na comercialização, mas não podemos perder a esperança, né? Não podemos, temos que trabalhar sempre para conseguir cercar aí os obstáculos. Cada produtor tem que analisar assim a sua capacidade de produzir, de produtividade, para ver qual a cultura mais viável. Mas o que a gente defende, né, é que o arroz, a gente sabe que com esse preço ele tem muito risco, e se a gente não conseguir trabalhar, não conseguir ter uma união boa, que a gente consiga trabalhar essa próxima safra de 26, né, seja com a redução de oferta, através da redução de área que a gente tem empregado, nós praticamente vamos fazer uma colheita já no negativo, né? Presidente, então esse é o caminho que vocês indicam. O agricultor diminuir a sua área
diminuir essa oferta do produto e também não arriscar por conta dessa instabilidade que é o preço hoje do arroz e de fato buscar alternativas para que esse arrozeiro também permaneça dentro da atividade. É possível prever alguma coisa melhor, um cenário melhor para o futuro? Olha, a gente está trabalhando para que sim, né? É óbvio que não podemos nunca perder de vista que o mercado internacional também está baixo, né? Então, a gente vai depender muito do mercado interno para valorizar esse produto, e para valorizar esse produto no mercado interno, a gente tem que ter uma redução grande de oferta. A gente tem trabalhado em todas as pontas, né? Em todas as esferas. Nós temos tratado também com o governo para ver se, acho que em breve deve sair algum anúncio, né, de alguma alternativa aí para que nós melhore esse preço do arroz. Mas são tudo ainda especulações, ainda está se trabalhando nisso, né? Mas não temos assim uma grande luz no final do túnel. É, Mesmo que a gente faça tudo que a gente está propondo, a situação da safra de 26 não vai ser uma situação fácil. Presidente, sobre a agricultura em geral, né, a gente sabe os momentos complicados que esse setor viveu, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E, obviamente, notícias ruins acabam sendo compartilhadas nas redes sociais, a gente que conversa consegue entender um pouco desse cenário. Como é que a Federarroz enxerga isso, as entidades ligadas à agricultura, sobre esse momento complicado que, além de preço, além de uma instabilidade, há um histórico ainda que acaba afetando o mental desses homens do campo. Como é que vocês enxergam isso? É um assunto, a gente sabe que é delicado, mas que também precisa ser abordado, não pode ser omitido diante da gravidade que isso acaba se tornando. Como é que a Federarroz, no caso, que é a entidade ligada à cadeia produtiva do arroz, enxerga isso que é compartilhado e aparece nas redes sociais? Olha, é, a gente enxerga com se sente muito impotente na realidade por todas essas tragédias, né, que acontecem. Na realidade, a gente sabe que as associações, que as federações, elas não têm esse poder, né, de resolver tudo que é problema, mas mesmo assim a gente tem uma certa sensação de impotência de não conseguir estar trazendo aí um alento para esses produtores, né? Mas o que a gente tem para dizer é que sempre não se pode perder a esperança, tem que ter calma. Negócios, eles têm negócio é uma atividade de risco, né? E a gente tem que entender isso, que não pode perder esta capacidade, né, de pensar, né, de raciocinar e pensar que os negócios, todo mundo passa, às vezes, por um determinado aperto, isso faz parte do negócio. Eu sempre digo para as pessoas não se melindrarem, não se envergonharem de estar em dificuldades, isso faz parte, principalmente atividades da agricultura, que a gente está lidando com clima, né? E está lidando com vários fatores que a gente não tem controle aí, né? Então, eu sempre digo para as pessoas não se envergonharem, negociarem sempre, procurar os seus credores, tentar explicar a situação por que estão passando, né? Isso faz parte também, faz parte das atividades de livre iniciativa, né? De negócios, e principalmente a agricultura. A gente sabe que sempre é uma atividade muito inconstante, porque ela depende de clima e também, às vezes, da oferta internacional, né? Que a gente nem espera, né? Tá certo, presidente. Obrigado por nos atender, a gente ampliando um pouco esse assunto, indo também além do que acontece da porteira
para dentro de cada propriedade, mas é importante esse relato porque aqui no caso Cachoeira do Sul é uma cidade de referência na cultura do arroz, a gente poder trazer mais detalhes sobre isso sempre é pertinente aqui se tratando da nossa região. Mais uma vez a gente agradece a disponibilidade aqui até o Telejornal NT Sul. Eu agradeço. Muito obrigado por a participação. Daniel, conversamos com o presidente da Federarroz, Denis Nunes, que ampliou mais desse assunto, essa crise na cadeia produtiva do arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente ampliando também para outros assuntos que são pertinentes. A gente não pode omitir também aqui para a nossa audiência o que isso reflete, esse momento difícil, principalmente nas famílias e propriamente para os agricultores individualmente. A gente trazendo mais detalhes sobre isso, desse momento complicado, momento de plantação e de incertezas nessa cultura que é tão significativa aqui para o nosso estado e principalmente aqui na região de Cachoeira do Sul.